Então, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar essa apresentação sobre o 100 Open Startups. Esse ranking, que acho que hoje é reconhecido como o melhor ranking que reconhece inovação aberta no Brasil. Isso é super importante para nós. A Hot Milk já ficou aí, né, entre as 10 ecossistemas mais importantes do Brasil e também ganhou o mais importante do Paraná ano passado. Então, a gente quer apoiar, assim, tanto incentivar as startups e empresas a se inscreverem também, a conhecerem melhor o programa e se inscreverem também, como a também ganharem, né? E serem startups aí e empresas que estão relevantes no ecossistema. Então, a gente tem o Marco Petúcio, Petuco. Desculpa, Marco, como, Exato, Petuco. Aham. Petuco, então, Marco Petuco, perdão, que é diretor, né, do ranking 100 Open Startups e vai falar um pouquinho, explicar aí essa importância do prêmio, o que que vocês levam em conta, qual é a relevância aí das conexões, depois vai mostrar até o passo a passo para quem tem dúvidas, e daí a gente já pede, quem está online, quiser colocar no chat perguntas, a gente vai fazer por Marco, e também quem está presencial, a gente vai fazer essas perguntas aqui para ele, para ninguém ter dúvidas e todo mundo sair ansioso para se inscrever e ganhar esse prêmio também. Então, Marco, muito obrigada pela tua participação, né, e presença aqui. Aqui a gente já vê bem tranquilo a tua tela, então, quando você quiser ir Legal. começar a apresentação, fique à vontade. Tá bom. Legal. Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal que está assistindo aí. Eu não pude estar aí pessoalmente, a gente acabou combinando aqui no online. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Como a Amanda falou, né, eu sou Marco Petuco, sou diretor do Ranking. O Ranking é uma publicação que já está indo para a 10ª edição, né, ela é anual, então a gente está indo para 10 anos de Ranking, um momento, um marco importante aí para a gente. E para o ecossistema de inovação como um todo, né? Eu vou passar aqui para vocês uma apresentação. Aqui também já está incluso um passo a passo. E aí depois no final a gente deixa um tempinho para as dúvidas, né? Como a Amanda comentou. Bom, primeiro então, o que é o ranking sem Open Startups, né? Ou 100 Open Startups, os dois jeitos a gente usa, inclusive internamente. Então vocês podem falar como vocês preferirem. É um ranking de inovação aberta, né, um ranking de Open Innovation, e ele veio com esse propósito inicialmente, né, de identificar quais eram as soluções emergentes que estavam ali se destacando, que iriam definir os rumos do mercado corporativo, né, então essas soluções de startups. E aí acaba que o propósito do ranking, ele ao longo do tempo, conforme ele ganha mais relevância, acaba se ampliando também, né? Então, hoje ele é uma ferramenta muito forte de fomento da prática de Open Innovation, né? Existe aí um grande estímulo por meio dessa visibilidade de que grandes empresas cada vez mais adotem essa prática, né? E vejam também os benefícios, né? De você conseguir ali, de repente, conseguir um parceiro externo para suas demandas internas, né? Então acaba que o ranking tem esse papel de estimular e também de medir a evolução da prática de Open Innovation, porque são muitos dados que a gente coleta no período de coletas do ranking. E, né, por fim, a gente também tem esse objetivo de reconhecer e premiar os principais praticantes, né, no país, né, de inovação aberta, tanto as startups quanto as corporações e também os atores de ecossistema, que é a metodologia é um pouquinho diferente, eu vou chegar lá, tá? A gente hoje tem trabalhado bastante nessa até diferenciação, né, do que é a premiação e do que é o ranking. O ranking ele é um instrumento mesmo, né, ele tem ali é baseado em dados e tudo, a premiação ela é decorrente disso, né, mas mais do que isso, participar do ranking ajuda, né, nesse propósito de evoluir a prática de inovação aberta no Brasil, né? Então, se a gente fosse resumir em uma palavra aí o que é o propósito do ranking assim, Open Startups, então avaliar, né, as startups com base no seu potencial e seu sucesso em projetos colaborativos com corporações. Tá? A nossa medição de pontuação está totalmente baseada nisso. Tá? Enquanto que as startups
tem sucesso em projetos com corporações. Como eu comentei, né, o volume de dados que a gente recebe do ranking, ele é bastante abrangente, praticamente cobre todo o mercado de inovação aberta, então a gente tem uma visão muito, muito clara de como que é a evolução dessa prática ano a ano aqui no Brasil, né? A gente teve no primeiro ano, que foi 2016, primeiro ranking, a gente mapeou ali 89 milhões em contratos de inovação aberta, né? E esse crescimento ano a ano ele foi bastante vertiginoso. Em 2024 ultrapassamos, né, o mercado ultrapassou a marca de 10 bilhões em contratos de inovação aberta entre corporações e startups especificamente, né? Então é um mercado que realmente vem crescendo bastante ano a ano, e é muito estratégico para as corporações. Ainda em termos de dados do ranking, né, a gente consegue montar esse mapa que a gente chama de galáxia, né, que são as bolinhas azuis claras aí, espero que vocês estejam conseguindo ver. O texto lá embaixo não é tão importante, tá? É mais o visual mesmo. As bolinhas azul claras são as startups. Quanto maior as bolinhas, mais pontos elas têm no ranking, tá? E as conexões ali com as bolas coloridas são as conexões com setores de corporações, né? Então as bolas coloridas são setores de corporações que se conectam com startups. E a gente percebe que as startups com maior pontuação, por exemplo, é uma visão que a gente tem desse gráfico, né? As startups com maior pontuação, elas estão centralizadas ali justamente porque elas se conectam com diversos setores, enquanto que as startups que são mais focadas em um setor só, elas acabam ficando ali com menos pontos, né? Depende muito da estratégia também da startup. Por isso que a gente tem as categorias, né, de startups, os setores diferentes. Também tem premiações próprias. Um outro gráfico que a gente tem aqui é esse espaguete, né, que a gente chama também. Do lado esquerdo estão os setores das corporações e do lado direito estão as categorias, os grupos de startups, né? E também a gente vê como que eles se conectam, né, não só no seu par mais óbvio ali, mas também como eles são multissetoriais, né? Então, o agronegócio, por exemplo, do lado esquerdo, que é o primeiro, além das agritechs, que são com certeza a maior parte dos contratos que são fechados com agronegócio, eles também se conectam com vários tipos de startups e assim por diante, tá? Então essa é uma visão que a gente tem visto cada vez mais dessas conexões multissetoriais. A gente fez um estudo com as primeiras startups que foram premiadas ali em 2016, né, o top 100. Naquela época a gente não tinha categorias de startups, era só o top 100 geral. E a gente avaliou eles, se eu não me engano, foi em 2022, então foi 6 anos depois, o que tinha acontecido com aquelas 100 startups, né? A gente viu que 50 delas ainda estavam ativas, né, depois de 6 anos, que é um índice de sobrevivência relativamente alto para startups. Mas mais do que isso, a gente viu que aquelas 50 tinham se valorizado em 33 vezes, né? Então houve ali realmente um batch de startups muito forte, né? E que foi selecionado, por assim dizer, pelo mercado corporativo, né? Então a gente tinha essa teoria de que a seleção de boas startups pelo mercado corporativo ela é tão boa ou até melhor do que a do venture capital, por exemplo, que vai ali fazer os investimentos, né? Então o desempenho desse grupo de startups foi equivalente ao top 4% do venture capital dos Estados Unidos, né? E ali esse grupo também saiu um unicórnio, saiu 8 scale-ups, teve 5 M&As, enfim, teve um grupo de bastante sucesso e a média de crescimento ali foi de 133% ao ano dessas startups, tá? Aqui alguns cases de sucesso de startups que passaram por esse processo do ranking da Open Startups, né? Então, temos 2 unicórnios, temos um próximo unicórnio ali a caminho que é a Solids, mais de 300 scale-ups, esses são alguns exemplos, né? E 100 casos de M&A também. Bom, então esse é um panorama geral do que é o ranking, do impacto que ele tem, né, e dos dados que a gente tem, mas como é que funciona então a metodologia, que eu acho que muitos de vocês devem estar tendo o primeiro contato agora, então é legal entender como é que ele funciona. Primeira coisa é que o ranking ele tem um processo de pontuação totalmente objetivo, tá? Ele não é um ranking que é opinião de especialistas ou board ou coisa do tipo. A pontuação ela é toda baseada em dados primários do mercado, né? Então,
Por exemplo, a startup entra lá na plataforma do ranking e informa que houve um contrato com uma corporação, né? E aí a corporação, né, essa startup, ela precisa indicar um ponto de contato na corporação e esse ponto de contato vai precisar validar essas informações, né, que é esse esquema aqui do lado direito. Então a corporação entra com o dado, a startup confirma, e o contrário também. Se a startup entra com dado, a corporação deve confirmar, e uma vez que tem a confirmação dos dois lados daquelas informações, aí entra a equipe de auditoria do ranking só para validar a pontuação. Tá? Para a pontuação são levadas, então, em consideração a quantidade e a intensidade dessas parcerias declaradas. A gente tem 15 tipos de parcerias que a gente coloca ali no ranking, depois eu vou passar por elas também. E aí, com isso, a gente tem o destaque anual das corporações e startups líderes em Open Innovation com base nessa pontuação, tá? Então, como é que a pontuação é calculada? Como eu comentei, são 15 tipos, a gente separou esses 15 tipos em 4 grupos, né? 4 grupos principais ali com diferentes pontuações. Então, no grupo A, que é o grupo de posicionamento, que vale 1 ponto, a gente tem contratos ou relações de mentoria, por exemplo, que a corporação ofereça para a startup, né? Às vezes tem programa de mentoria, ou um espaço de coworking também que a corporação oferece para a startup, ou uma premiação que a corporação organiza, enfim, são alguns exemplos. No grupo B, que são plataforma e parcerias, né? 5 pontos para esses contratos. Então, por exemplo, acesso a recursos não financeiros. Então, a corporação oferece equipamento, computadores para a startup trabalhar. É um tipo de recurso que não é dinheiro, né? Mas que é também uma forma de apoio e com isso vale pontuação para o ranking. Outro que é bastante comum é programa de aceleração, né, de corporação. Sempre aqui eu estou falando de corporação, tá? Agente de ecossistema é separado. Então, tem muita corporação que oferece aceleração e nos seus programas ali de Open Innovation também vale 5 pontos, tá? O grupo C de 10 pontos é desenvolvimento de fornecedores. Então, as startups como parceiros comerciais mesmo, né? De fornecimento de serviço, por exemplo, que é o último ali embaixo, fornecimento de serviço ou produto inovador. Então, um contrato que vale 10 pontos. Projeto piloto também vale 10 pontos, ou, por exemplo, se a startup licencia a propriedade intelectual para a empresa. E o grupo D, né, que é o grupo de maior valor ali, que são 20 pontos, são os de investimento. Então, quando a corporação investe dinheiro na startup a partir de US$ 200.000 ou R$ 1 milhão, a gente ainda está utilizando uma taxa de conversão padrão de 5 para 1, tá? Então, considera que a partir de R$ 1 milhão ou US$ 200.000 vale 20 pontos um investimento, assim como a aquisição também da startup a partir desse valor também vale 20 pontos. E a gente tem uma regra de que qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de contrato que passe desse valor, né, que é o corte ali do investimento de US$ 200.000, também vai valer 20 pontos. Tá? Então, se houve ali um contrato, né, da corporação ali fornecendo, a startup fornecendo o produto, e esse contrato passa desse valor de US$ 200.000, ele não vale 10 pontos, mas sim 20, tá bom? Aí, comentei com vocês, o agente de ecossistema, ele tem uma pontuação um pouco diferente, né? O caso da Hot Milk. Como é que funciona? Então, quando vocês forem se cadastrar no ranking, vai ter um dos passos lá, eu vou passar pelo passo a passo. Um dos passos é indicar os atores de ecossistema parceiros, né, que apoiaram a sua startup ao longo de sua trajetória. Tanto as startups quanto as corporações podem indicar parceiros agentes de ecossistema. Então, quando vocês estiverem fazendo o cadastro de vocês no ranking, vocês podem ali indicar o apoio da Hot Milk, por exemplo. Tá? E aí, uma vez que a sua startup seja premiada do ano, né, ou esteja ali no top 100, que a gente considera premiadas são as top 100 e as top 10 de cada categoria. Tá? São cerca de 400 startups premiadas. Então, uma vez que a sua startup seja premiada, você vai dar 1 ponto para cada agente de ecossistema parceiro que você indicou. Tá? Então, isso acaba também estimulando que os agentes de ecossistema ajudem as suas startups em projetos de Open Innovation, né, e as corporações, justamente porque aumenta as chances ali delas serem premiadas. Então, é um sistema de que ele vai se retroalimentando para a prática de Open Innovation ficar cada vez mais forte no Brasil. Tá? Então, basicamente essa a metodologia do agente de ecossistema. Não tem tipos de relacionamento, que nem o de corporação. Tá? Basta que seja um apoio.
Você coloca ali a descrição e aí também ela tem a dupla validação, tá? Então, se os agentes de ecossistema entrarem lá e colocarem a lista de startups que eles apoiam, as startups também vão precisar reconhecer e validar esse apoio, tá bom? Então, de metodologia é isso. Resumidamente, né? Então, os contratos que vocês cadastram e que são confirmados pela corporação valem pontos para o ranking, tá? E aí, quando a gente fala de contrato, a gente está falando de todos esses tipos de relação aqui, né? A gente fala em contratos por linguagem, mas são relacionamentos, tá? Eles valem a sua respectiva pontuação. Eu vou entrar aqui no passo a passo. Se eu estiver indo muito rápido aí, pessoal, dá um toque, tá? Eu sei que é bastante informação. Eu vou compartilhar com a Hotmilk essa apresentação também para vocês poderem depois rever com mais calma, tá? Mas como eu quero que vocês depois façam suas perguntas, eu vou seguindo aqui. Então, qual que é o passo a passo, tá? Se a sua startup já tem cadastro na Sem Open Startups, você pode pular o passo 1, né, que é registrar a startup. Se não, você entra aí nesse link, né, o registro de startup. Aí você vai fazer o seu login. E aí você vai acessar esse link, né? Quer dizer, acessando esse link você já vai para o seu login direto, né? Esse semos.net/ranking 2025, tá aí no QR Code também. Ele vai levar para essa tela de login. E aí você vai cair nessa telinha aqui. Aqui tá 2024, mas a tela é a mesma, tá? Por isso que eu não atualizei. Mas aqui nessa tela do ranking inicial, você vai selecionar se você é de uma startup ou scale-up. Corporações, né, obviamente vão falar que são de corporações, investidores falam sou investidor e o agente de ecossistema é na última opção aqui. Então vocês vão clicar em sou de uma startup, tá? Isso vai te levar para esse menu aqui que é justamente o passo a passo do preenchimento aqui do formulário do ranking. A primeira vez que você preenche tem mais passos, né? Mas depois, quando você vai só colocando os contratos, é muito mais rápido. Então eu vou passar pelo completo aqui, mas considera que muitos desses você só vai preencher uma vez a cada edição do ranking, tá? Então, passo 1 é atualizar seus dados pessoais. Você, na hora que cria o cadastro ali na Open Startups, você coloca ali seu nome, e-mail e tudo mais. Aí você só vai confirmar, ver se atualizou alguma coisa. No passo 2, você vai editar os dados da startup, né, que também vão ser puxados do seu cadastro ali de quando você registrou sua startup, então é só se tiver realmente alguma atualização. Aí a gente vai para o passo 3, que são as categorias, né? A gente, como eu comentei, a gente tem além do top geral, né, do ranking, a gente tem os tops categoria. Então, por exemplo, AgTech, né, como eu comentei, ou HealthTech. Então, as startups, às vezes, elas se colocam em determinadas comunidades de startup ali, fintechs, por exemplo. E você vai poder selecionar as categorias que você quer concorrer, né? Então, você pode colocar até 4 opções, mas não é obrigado a colocar 4 opções. Então, só coloquem realmente onde vocês realmente querem entrar, tá? Porque como é que funciona? Se vocês tiverem pontuação para ficar no top 10 da sua primeira edição, da sua primeira opção, vocês vão ficar com a primeira opção. Mas se a pontuação não for suficiente para o top 10 da primeira, vocês vão concorrer para a segunda, e assim sucessivamente. Tá? Então, se vocês colocarem ali uma categoria que de repente vocês não queriam ser vinculados a essa categoria, é, é possível que vocês sejam premiados nessa categoria. Então, coloquem realmente as que vocês identificam que a sua startup faz parte, tá? Se nenhuma das opções aqui do formulário atender a sua startup, o que você considera a sua startup, você pode selecionar uma categoria que chama New Trends, e aí você vai ter um campo para preencher em texto como é que você define a sua startup, tá? Essas são essas deixei na tela aqui de propósito, 3 categorias que elas são mais recentes. Então a gente não tinha, por exemplo, ESG Tech no ranking até alguns anos atrás. Muitas startups começaram a colocar ali New Trends, ESG Tech, ESG Tech. Aí a gente adicionou. Mesma coisa com Pet Tech, por exemplo, que é de animais de estimação, né? A gente não tinha também essa categoria, algumas startups começaram a colocar e a gente vai então atualizando essas categorias ano a ano, tá? E tem que selecionar no mínimo uma, tá, gente? Não dá para deixar em branco aqui.
Aqui a gente tem as categorias especiais, a gente tem tentado, né, ao longo dos anos, premiar, além das categorias tradicionais ali de startups, a gente tem um prêmio extra para por exemplo, para alguns prêmios de diversidade e alguns prêmios de impacto da startup, né? Então, se a startup ela tem ali uma solução muito vinculada a impacto social, por exemplo, ela pode se candidatar nessa categoria especial impacto social. Ou se a startup tem sócio fundador negro ou mulher, são também exemplos de categorias especiais que podem ser cadastradas aqui. Tá? Não é todo ano que a gente consegue publicar essas categorias, a gente sempre coleta informação, mas são categorias que geralmente dependem de algum parceiro, tá? Para serem publicadas. Mas eu sugiro que se vocês tiverem vínculo com alguma dessas categorias, que vocês também preencham aqui. Aqui você vai indicar se a sua startup possui interesse em captação de investimentos, tá? A gente já teve algumas organizações de rodada de investimentos. Atualmente a gente não está com nenhuma, mas a gente coleta essa informação para, caso a gente organize alguma, a gente sabe quem que está interessada. Aqui você vai adicionar investimentos, né? Então, quais são os investimentos que a sua startup recebeu? Assim como a gente tem um ranking de ecossistema, a gente está montando um ranking de investidores, top investidores. E também a metodologia é similar, né? Para as startups premiadas, geram pontos para seus investidores. A gente ainda não teve densidade de pontuação ainda suficiente para montar um ranking, mas a gente tem coletado essa informação e tem acumulado aí para a gente conseguir ter um ranking de investidores, tá? Isso não vale ponto para startup, tá, pessoal? O que vale ponto para startup é com a corporação, tá? São os contratos com corporações. Aqui é o passo onde vocês vão indicar a Hot Milk e outros parceiros de ecossistema, como eu comentei, tá? E aí a gente chega finalmente onde vocês de fato conseguem a pontuação para o ranking, que é nos contratos de Open Innovation com corporações, tá? Então aqui você vai ter esse botãozinho adicionar contrato, tem ali embaixo também, né, um botãozinho menor. Mas quando você clica em adicionar contrato, desculpa, nessa tela aqui também vocês vão ver todos os contratos que estão já cadastrados, né, vinculados à sua startup, tanto os que estão já validados pela corporação, quanto os que estão aguardando validação, os que foram rejeitados e os que não são válidos para esse ano. Por exemplo, contratos de anos anteriores ficam em outra aba, mas é tudo nessa mesma tela do passo 8. Então, para adicionar um contrato, vocês clicam aqui no adicionar contrato. E aí, quais são os campos, né? A primeira coisa que você vai preencher é o nome do contato na corporação, do seu contato na corporação. Então, como eu comentei, você precisa indicar alguém que vai validar as informações que você cadastrou, né? Alguém lá no parceiro. Então, vamos supor que eu tenho um contrato, sei lá, com a Coca-Cola, eu vou colocar aqui o nome da pessoa que é meu ponto de contato lá, e o e-mail dela também, que é onde ela vai receber essas informações para poder validar. Tem que ser e-mail corporativo, tá? Porque até pelo próprio domínio do e-mail é que a gente vai identificar aqui qual é a empresa com quem vocês estão cadastrando o contrato. Vocês vão colocar o país da corporação, né? Pode ser que seja uma corporação de fora, vocês indicam aqui, e o CNPJ da corporação, que pode ser o equivalente, né? Se for uma corporação de outro país, eles têm lá um Tax ID, algum número que é equivalente ao CNPJ, que vocês também vão preencher aqui. Depois a gente vai selecionar o tipo de contrato, né, daqueles 15 que eu comentei lá atrás. Se tiver alguma dúvida do que é cada um desses tipos, esse botãozinho azul aqui no lado direito com a letra I traz um resumo, tá, de cada tipo, para vocês poderem ter uma cola ali. Países de execução do contrato, né? Então, você vai ser só no Brasil, ou sei lá, você tem um contrato que vai rodar no Brasil, no México, enfim, vocês podem selecionar aqui. E uma descrição do contrato, né? A gente não pede para subir nenhum documento, tá? Essa é uma dúvida comum. A gente não pede para vocês submeterem contrato para a gente. A gente só pede uma descrição breve, né, que sirva para a corporação saber de qual contrato vocês estão falando, né? Considerem que algumas corporações centralizam a validação de contratos em uma ou duas pessoas, então é importante que tenha essa informação para que eles consigam reconhecer e validar. E também para que a equipe de auditoria do ranking veja que vocês, por exemplo, selecionaram o tipo certo, né? Você não pode colocar ali
que é um contrato de aceleração, e embaixo descrever uma prestação de serviço, né? Aí vai dar inconsistência ali na hora da auditoria. Vocês vão colocar a vigência, só mês e ano, tá? Então, um contrato onde que ele começa, onde que ele termina. Se ele foi formalizado com a corporação, então ele pode ser formalizado por meio de um contrato assinado, ou pode ser formalizado, por exemplo, por um de termo de inscrição, por exemplo, num programa que vocês participam na corporação, qualquer tipo de formalização, né, vocês podem marcar aqui. Os contratos que são não formalizados, ou seja, não tem nenhum tipo de formalização, eles não valem pontos, tá? Então, considerem que para valer pontos ele tem que estar formalizado de alguma forma. E aqui você pode declarar, é opcional, tá, a faixa de valor. Como eu comentei, os que passam de US$ 200 mil valem 20 pontos. Então, muitas vezes é bom declarar a faixa de valor justamente para conseguir essa pontuação máxima. E aí você vai poder selecionar se o contrato é sigiloso, né? Se você não marca que o contrato é sigiloso, a gente pode, por exemplo, te procurar se você quiser, se você tem interesse em apresentar um case num congresso de Open Innovation, por exemplo, tá? Então, se vocês não tiverem interesse de serem consultados para nada disso, vocês marcam que é sigiloso. Lembrando que, mesmo que vocês não marquem que é sigiloso, a gente nunca vai inscrever o seu contrato num congresso, qualquer coisa do tipo, sem falar com você e com a corporação, tá? Então, é sempre assim, é um botão que a gente pode consultar vocês para ver se vocês têm interesse em apresentar um case, por exemplo, tá? Se não tiver interesse nenhum, pode marcar que é sigiloso e marcar que as informações são verdadeiras, tá? Esse é só um termo ali de que realmente não tem nenhuma informação incorreta, tá? Então aí, preenchendo todos esses passos, vocês clicam ali em próximo e o contrato vai estar cadastrado. O e-mail vai automaticamente ali para o ponto de contato na corporação, né, que vocês indicaram para que ele confirme ali as informações, tá? E é isso, tá? Aí vocês podem ir cadastrando os contratos um a um ali. Depois que vocês pegam o jeito, assim, você vê que é muito mais rápido, né? Que eu estou descrevendo com detalhes, mas assim, é digitar o nome, o e-mail da pessoa, tipo de contrato, descrição, a data e praticamente acabou. Então é bem rápido para subir, tá? E é isso, pessoal, para participar do ranking, tá? Às vezes a gente pensa, putz, eu não vou nem participar porque não tenho, eu acho que eu não tenho ponto suficiente, não tenho contrato suficiente para ser premiado. Primeiro que é legal você ter um histórico do que é, né, do que é a evolução da sua prática de Open Innovation ao longo do tempo. Então, se você nesse ano vai ter, sei lá, 10 pontos, e no ano que vem você vê que você tem 30, depois você vê que você tem 40, até chegar ali num top 10 da categoria, é um caminho que ele é recompensador, né? Segundo que você está ajudando os seus parceiros, né? Quando você cadastra o seu contrato ou indica ali o seu agente de ecossistema parceiro, você está ajudando a pontuação, então às vezes você pode dizer que não tem a pontuação suficiente, mas a corporação ali está muito perto de conseguir, né, um destaque e claro que ela conseguindo é uma relação que fica mais, né, mais saudável, enfim. Então são vários bons motivos para participar, tá? E às vezes também a pontuação para você ficar num top 10 ela é menos do que vocês pensam, né? Dependendo da categoria da startup de vocês, às vezes com 20, 30 pontos já fica muito próximo ali do top 10, tá? Então recomendo que todos participem. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu tô meio no escuro aqui, né? Pior que eu não consigo aumentar minha luz. Mas eu tô deixando aqui para vocês o QR Code de novo, mas o link é facinho, tá? senhos.net/ranking 2025. Ou se for só /ranking, sem 2025, vocês vão para o site. Também ali tem as informações todas do ranking. Mas eu fico aqui então à disposição para as dúvidas de vocês. Maravilha, Marco. Muito obrigada. Eu vou trazer aqui umas perguntinhas. Até vou vendo aqui o pessoal presente, se quiserem daí levantar a mão ali e fazer no microfone também podem fazer. Mas acho que foi bem explicativa a apresentação, muito obrigada. E algumas coisas que eu acho que faz sentido a gente entender ali certinho.
você trouxe a. Você falou que tem o histórico, né, do que você, por exemplo, se você se inscreveu no passado, vai aparecer ali as suas, né, suas conexões. Daí eu queria, até uma curiosidade minha também, até onde conta esse histórico para ajudar, talvez, no ranking, e até onde que não. O ranking, ele é só daquele ano mesmo, então, como, né, virou ali metade do ano passado e até o meio desse ano vigente, é o que conta, todo mundo zera e todo mundo está na mesma e conta os contratos ali daquele ano, ou vocês usam o Uhum. histórico às vezes para desempatar, alguma coisa assim. Como é que funciona isso? Legal. Uma boa pergunta. O período do ranking, ele é sempre de mês 7 a mês 6 de cada ano, tá? Então, o ranking 2025, ele vai do mês 7 de 24 a mês 6 de 25, né, que é o mês que a gente está agora. Mas, às vezes, um contrato um pouco mais longo, ele pode carregar de um ranking para o outro, né? Porque ele tem que estar ativo nesse período, ele não precisa ter começado e terminado dentro desse período. Então, se você cadastrou um contrato, por exemplo, em 2024, lá em janeiro, né, para o ranking 2024, mas ele está ainda ativo, agora nesse período do ranking, ele carrega para o ranking, tá? Então, ele tem que estar dentro daquela janela, ativo em algum momento. Isso Aham. ajuda, então, por exemplo, de um ano para o outro, você acumular, né, um pouco mais de pontos. Uhum. Então Mas depois que. Pode ele falar, pode fica falar. ativo. Então, se eu cadastrei ele lá no começo de 2024, mas ele foi até o final do ano, ele ainda vai estar contando para 2025. Isso, isso. Ah, tá. Porque ele Legal, legal. passou, ele Ótimo. passou de julho de 24 ativo, né? Então ele Aham. já entra na janela do 25 também, tá? Beleza. Então, e é uma Ótimo. coisa que eu recomendo, tanto para as corporações quanto para as startups, mas acho que até para as corporações isso é mais complicado ainda, que é, às vezes eles têm um volume muito grande de contratos, né? E se eu deixar para cadastrar só no período do ranking, às vezes é mais difícil. Então, assim, ao longo do ano, conforme, claro que agora, né, quem vai entrar vai precisar cadastrar, mas ao longo do ano, se vocês forem fechando novos contratos, já de repente já coloca ali, porque o ranking ele fica aberto para esses cadastros de contrato o ano inteiro, né? Então, às vezes Nossa, já ótimo. pode ser, deve ter, pode ser parte do processo até, sabe? Ah, assinou o contrato, beleza, agora vamos colocar no ranking. Sim. E aí já fica tranquilo, sabe? Nossa, ótimo. Muito bom também. Maravilha. Uma dúvida que me trouxeram aqui é essa que eu achei bem boa também. Quais são as estratégicas mais eficazes para atrair parceria com grandes empresas e gerar tração para ganhar visibilidade no ranking, né? Então, assim, eu estou cadastrando uma galera ali, talvez o pessoal não esteja confirmando, ou até, enfim, né? Você precisa engajar, né, as pessoas para se inscreverem. Às vezes, uma empresa ali que não está participando muito ativamente do ranking não vai, né, conhecer e chegar a se cadastrar. Você tem visto também boas práticas assim de engajamento ou até convencimento assim das empresas Uhum. para se inscreverem? Sim. Eu acho que esse trabalho que os agentes de ecossistema como vocês estão fazendo já é muito válido, né? Que é apresentar para sua rede, né, o ranking. Ele tá com uma visibilidade muito alta, assim, de imprensa. O evento que a gente tem de premiação chama bastante atenção ali o ano passado foi no mês 10, se eu não me engano. Chama bastante atenção nas redes sociais. Então, assim, as empresas, as corporações têm olhado muito para isso já, né? Mas às vezes o seu ponto de contato ali, ele não conhece, né? Ou está chegando agora, ou ele não, ele já ouviu falar, mas nunca participou. E aí você pode compartilhar, por exemplo, algum link de notícia que tenha saído, né? Se você buscar ranking sem Open Startups na parte de notícias ali, com certeza vem muita coisa. Falar dos benefícios que tem, né? De você se posicionar, isso falando para corporações, né? Seriam os parceiros aí. O benefício que você tem de se posicionar como uma corporação aberta à inovação, né? Para o mercado, isso é visto com bons olhos. A gente considera que as corporações que mais fazem Open Innovation, elas são mais abertas à inovação, né? Já que a gente está falando de inovação aberta. Então, isso é uma coisa que também enche ali os olhos, mas o que eu tenho visto muito das corporações é assim, por exemplo, a alta liderança fica sabendo do ranking, às vezes vê que um concorrente ficou bem posicionado e coloca como meta do time, agora a gente quer estar no ranking, sabe? Então tem muita coisa de uma coisa puxar a outra também.
Esse é um bom ponto, né? Às vezes você tem um cliente ali que não entrou no ranking, mas você pode ver um concorrente dele e falar assim, ó, então, né? Fulano tá ali sendo reconhecido com inovação e tal. Às vezes a gente tem que trazer essas táticas, assim, que é super válido, né? Isso ajuda aí a gente até a impulsionar e conseguir, né, realmente ter essa noção geral de como é que tá o ecossistema. Então, achei bem legal. Bom, Eu vou ligar uma lanterninha aqui porque eu realmente estou incomodado com quão escuro eu ai, estou para você. Bom, acho que dá para me ver um pouquinho melhor. tá Mas legal, eu tá acho que legal. também a pergunta também passa por outro ponto, que é como conseguir mais contratos, né? Eu acho que tem também um pouco desse viés nessa pergunta, não só de como conseguir a validação da outra ponta, mas como conseguir, né, caminhos para se conectar com corporações. É claro que os atores de ecossistema têm um papel forte nisso também, né, por meio de programas, eventos e tudo mais. A gente tem, né, ao longo do ano a gente organiza alguns eventos de conexão também aqui na Sem Open Startups, né, que é a Open Innovation Week, onde também são oportunidades de startups e corporações se conectarem, né, se conhecerem. As corporações colocam ali quais são os seus desafios, suas oportunidades de inovação e as startups podem se candidatar para conversar, para, enfim, de repente iniciar algum negócio, né? E a gente tem feito esses eventos também presencialmente, às vezes, em alguns parceiros. Então pode ser também uma oportunidade da gente conversar de fazer aí, de repente, né, no Paraná, organizar um evento desse que a gente chama de Open Innovation Day, que costuma movimentar bastante assim, esse tipo de conexão. Legal. Nossa, muito bom. Bom saber disso também. Eu acho que também contribuindo até com o que você já trouxe ali na apresentação, é, uma, uma coisa que eu também não sabia e que eu acho que faz muito sentido é aquela ideia da startup se inscrever em mais de uma categoria. Isso abre portas até. E você trouxe que tem algumas categorias que a startup que ganha tem ali cerca de 40 pontos. É nesse ponto ali mesmo que é referencial e tudo mais. Então, essa é a primeira pergunta, e Sim. também até eu acho que faz muito sentido as pessoas colocarem os segmentos ali que são tendências, né, que você falou, porque daí você já começa a reconhecer um novo segmento que está em ascensão. Então, até para Sim. você como startup que às vezes não se sente encaixada ali, né? Ah, nossa, falam assim, assim, mas eu não me encaixo em nenhum desses, o meu negócio é Uhum. diferente, né? Até nesse ponto é inovador. Eu acho que é legal até para conseguir fortalecer essa forma de posicionamento. Então, achei muito bom. E Exato. o quanto que vocês veem de novas categorias, assim, aumentando também o número de Sim. tendências, assim, o pessoal registra muito. Como é que tem sido? Como é um campo aberto, né? Às vezes a startup coloca coisas ali, né, que de repente não são nem categorias. Por exemplo, tem startup que vai lá e coloca a descrição do que faz, né? Então acaba variando muito, né? Mas quando a gente identifica termos específicos que parecem ser de comunidades de startup, principalmente que tem mais de uma colocando, aí a gente adiciona, né? As mais recentes foram essas que eu comentei, né? ESG Tech, Pet Techs e Cybersecurity também não tinha, né, especificamente com esse termo, e agora tem. Né? Algumas startups colocaram, acho que foi de 23 para 24, e aí a gente no ranking 24 a gente adicionou. Então, muito bom. Ótimo saber disso também. E, gente, por aqui mais alguma dúvida? Também no online, acho que no online não pediram, né? Bom, Marco, então acho que é isso. Muito obrigada pela tua participação. A gente gravou aqui também para colocar na nossa comunidade digital lá o pessoal que não conseguiu assistir, para ter Tá. acesso. Agradeço muito aí a tua presença novamente. Pessoal, aproveitem, né, para se inscrever aí e participar disso, porque eu acho que muitos segmentos aí têm muitas chances. A gente tem aquela sensação de que, não sei se eu tenho tantos contratos assim, não sei se eu conseguiria chegar até lá, mas com certeza aí tem muita gente que consegue chegar e que tem muitos contratos aí que vão valer vários pontos, e não só contratos, né, investimentos e programas, todas aquelas quatro categorias que o Marco trouxe, acho que são super Uhum. relevantes. E é isso então, acho Só, que finalizamos. Temos mais alguma informação? Desculpa, pode eu queria finalizar também se complementar, tiver. não, eu queria complementar uma informação sobre o prazo, né? A Isso, gente ótimo, tem, ótimo. Uhum. a gente tem aqui até recomendando, indicamos até dia 15.
de junho para terminar os cadastros, né? 15 de junho eu sei que está aí, mas se não der tempo, tudo bem. Por que a gente indica essa data? Porque a partir do dia 16 a gente começa a campanha de validação, né? Então, depois que está todo cadastrado, esses contratos cadastrados a gente começa a rodar em campanhas automáticas ali, buscando a validação da outra ponta, tá? Então, Legal. recomendação é terminar até dia 15. Mas assim, os contratos para valerem para o ranking, eles têm que estar confirmados até 15 de julho, tá? Que é o 15 do mês que vem. Então, Tá, então ótimo. o prazo final é 15 de julho para validações, tá? Perfeito. Maravilha, ótimo ponto aí. Então, é isso, Marcos. Muito obrigada e até a próxima. E espero, né, vê-lo no evento aí, se a Hotmilk também tiver aí entre as finalistas e espero que você encontre muitas startups e empresas da Hotmilk também. Legal. Beleza. Boa sorte, bom sucesso para vocês, pessoal. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Então, pessoal que está aqui, acho que a gente vai encerrando a gravação e obrigada pela presença.